Paulo César traz informações importantes sobre o trabalho de Leonardo Jardim. Bora ver esse vídeo, entender esse momento do Flamengo e depois eu adiciono informações. Com o passar do tempo, as características do time positivas, elas estão desaparecendo e não estão sendo substituídas por novas características positivas. Ou seja, o time está perdendo o que tinha de bom e não se vê nada sendo acrescentado. Houve momentos em que a gente viu algumas coisas boas. O time criando mais chances, sendo mais objetivo. Legal, isso era uma crítica que nós fazíamos ao Felipe Luiz. Hoje, nem isso tem acontecido. Nesses jogos, a gente não viu isso. Ah, foram 2 jogos, 2 empates. Esses jogos eram fundamentais, gente. Eram fundamentais. O Flamengo pegou o São Paulo em casa e o Inter fora, ambos em crise. Vencê-los era fundamental. Era um pedaço bom da tabela para o Flamengo. Esses 4 pontos perdidos são gravíssimos. E não é só isso, é o nível do futebol apresentado, muito baixo, o nível baixíssimo. Então, o Leonardo Jardim não conseguiu transformar o time em algo competitivo à moda dele, perdeu o que havia de bom até agora, vai perdendo. E o que eu entendo é que o perfil do elenco parece não combinar com uma ideia de jogo talvez mais próxima daquilo que ele pretenda fazer, uma espécie de incompatibilidade. E aí você tem quedas individuais sérias, a coisa não caminha, por isso que eu entendo que o melhor a fazer nesses dias seria ele, ao contrário do Felipe Luiz, que era um defeito, como falou o André, a gente falou muito sobre isso na época, de se fechar muito, é daquele jeito ou nada, ouvir os jogadores experientes, caras como o Danilo, como o Jorginho, como o Alexandre, o próprio Arrascaeta, ouvir os jogadores todos, tentar entender o que que pode ser feito? O que de bom o time tinha e agora não tem mais, e a gente consegue retomar aqui, de que maneira, por exemplo, o jogo aéreo defensivo e ofensivo do Flamengo não é bom como era no ano passado, certo? A pressão alta não existiu nesses 2 jogos. E ele gosta. Ele pressionou o Flamengo assim ano passado, em maio. O jogo foi em maio do ano passado, já tem 1 ano e 2 meses já, quase 1 ano e 3 meses. Aquele do pênalti bobo lá do Léo Pereira no final e o Gabriel fez o gol no rebote 2-1 para o Cruzeiro contra o Flamengo, que foi o primeiro confronto do Felipe Luiz contra o Leonardo Jardim, né? Não tem mais. Então o time o que aconteceu o que tem de bom hoje é só o Samuel Lino, que inegavelmente rende mais com ele, porque ele liberou mais o Samuel. O André falou várias vezes ano passado aqui do Felipe prendendo muito o Lino na ponta esquerda, ele não tendo mobilidade, começou essa preso àquela faixa do campo, ele soltou o cara, agora escalou como meia, ele jogando muito bem, até numa nova função. Esse é o ponto mais, assim, elogiável nesse momento. Então, acho que a questão agora é, tendo calma, ele se juntar aos jogadores mais importantes do elenco para encontrar soluções. Que você tem ali jogadores com conteúdo, caras inteligentes, entendem futebol. Tem até o futuro técnico Jorginho, que faz o Jorginho, enquanto estava no Arsenal, não sei agora se ele pode fazer aqui no Brasil a conclusão, mas ele fazia o curso de técnico da UEFA. Ele está tirando as licenças da UEFA para ser técnico. Então você tem jogadores ali que têm condições de discutir com o técnico sobre questões técnicas, táticas, estratégicas, para tentar retomar alguma. Por que retomar? Porque eu sugiro retomar. É mais fácil agora você trazer o que tinha de bom antes do que recomeçar tudo no meio da temporada e reconstruir tudo. Então acho que tem que ter um pouco de humildade e inteligência, boa vontade de todos, e aí são jogadores com o treinador. E a sua comissão técnica, evidentemente, seus pares. Não é o Boto que vai resolver nada. O Boto vai resolver nada, esquece o Boto. O Boto. Inclusive, sobre o Boto, o elenco do Flamengo, e a informação que o Gol Sport trouxe, eu vi no vídeo do Vene, mas quem trouxe foi o Gol Sport. A relação entre grupo de jogadores e Boto é muito ruim. Grupo de jogadores e Leonardo Jardim não, é boa. O único problema ali é que eles não estão se adequando ao estilo tático do treinador. Eles gostariam de um estilo tático que fizesse mais sentido pro jogo deles. Mas a relação jogadores e Boto é horrível, tá? Como um diretor esportivo de viés mais técnico, como isso parecia ser quando ele chegou, não se justifica até agora. Como contratador, menos ainda. Não é melhor que o Braz, não é melhor que o Rodrigo Caetano, melhor que nenhum desses caras. Ah, mas ele contratou. Contratou porque o Flamengo tem dinheiro, cara. Aí vai o rapaz lá, o cara do mercado lá na Europa, e faz umas postagens na rede social elogiando que o Boto comprou. O Boto comprou um cacete, o Flamengo comprou, cara. O Paquetá, o Lino, o Flamengo comprou o Carrascal, o Flamengo paga, porque o Flamengo tem dinheiro. Eu quero ver ele contratar dirigindo o Vasco. Ele vai contratar o cara de 42 milhões, com o Vasco em recuperação. Não vai. Claro que não vai. Claro que não vai.
Então, se o trabalho dele não tem diferencial, como gestor, as informações que a gente tem não são boas com relação à gestão de elenco e tudo mais. Foi muito mal com aquele discurso dele, né? Depois da demissão do Felipe. Aí tem uma outra questão que eu acho pesada, que é o presidente do Flamengo vai ao canal BarbaCast, dá uma entrevista, vai ver até um trechinho curtinho daqui a pouco, e nessa entrevista ele alega que a demissão do Felipe se deve, entre outras coisas, porque as férias foram dadas por um período que o presidente não concordava e não tomou conhecimento. Espera aí, quem autoriza as férias? É o técnico ou o diretor? Então, tudo bem, se o técnico tem responsabilidade na escolha, que fosse cobrado. Claro que tem que ser cobrado. Mas e o diretor? Está tudo bem? Foi como naquele período. O Dorival teve culpa, ele concordou com aquelas férias de 42 dias entre 22 e 23. Mas o maior responsável foi o Marcos Braz. E o Landim, que era o presidente, que aceitou. Que se ele falou, opa, peraí, alto lá, 30 dias, e olha lá, que 42 dias. Lembra, aí chegou o Vitor Pereira, o time não treinou quase com ele, e tudo foi para aquele Mundial de Clubes e foi um desastre. Tudo foi um desastre. Tudo começou errado. Que deram 40, assim, inexplicavelmente deram 42 dias de férias para os jogadores. Então todos tiveram culpa. E por que o BAP não brecou isso antes, então? Lá atrás? Só depois que ele foi ver? Não estava atento? Ele tão envolvido com o futebol que ele é? Ele era do conselhinho do futebol nos tempos do Landim? Enfim. Então você tem vários problemas, não é o BAP que vai resolver, não é o Boto que vai resolver. É o Jardim com os jogadores. E se isso acontecer, vai ser em função da forte pressão que está acontecendo agora por críticas na imprensa e da torcida. Se não existissem, tá tudo bem, gente. Os caras vão fingir que tá tudo bem. Tá aí o Mauro dando um feedback do atual momento do Flamengo. Como eu já dei um resumo ali, questão de relacionamento com o diretor não é boa, porque, assim, vamos lá. O Paquetá pediu para vir para o Flamengo. Ele queria vir para o Flamengo. Ele tinha procura de outros clubes, inclusive o Chelsea, e ele queria vir para o Flamengo. Se o jogador quer, qualquer pessoa contrataria. Se você que tá me assistindo aí, ó, vai lá e contrata o Paquetá por 42 milhões de euros. Eu contrato, tu contrata. O Lino vai lá e paga 28 milhões de euros no Lino. Qualquer um contrataria o Lino por 28 milhões de euros. E o Boto veio para ser o cara diferente, o cara do scout. Qual foi a contratação de scout do Boto? Quem não contrataria Jorginho? Quem não contrataria Paquetá? Você não precisa de scout. Tu abre o FIFA ali, bota os jogadores por uma cartinha melhor lá, o Mbappé, babá, esse aqui dá pra contratar, porque daí é fácil. É fácil. Contratar jogador medalhão, jogador conhecido é fácil. E o Mauro foi muito bem, porque o Mauro não tem rabo preso. E é uma coisa que eu falo pra vocês. Tem jornalista que tem rabo preso. Tem jornalista que tem rabo preso. Que não critica Boto e não critica BAP. Presta atenção no que eu tô falando. Então, o trabalho do Boto é péssimo. O Leonardo Jardim não se encontrou. Esperamos que ele se encontre. Mas eu acho que estão botando o canhão para a pessoa errada. O Jardim tem a sua culpa, mas eu acho que a torcida do Flamengo está jogando todo o peso no treinador. E mais uma vez está passando ileso Boto e BAP. Da mesma forma que passaram ilesos na demissão do Filipe Luiz, que foi uma decisão errada. Mas e você, flamenguista? Você acha que o Leonardo Jardim vai dar jeito nesse time? Você acredita que ele vai dar a volta por cima? Que esses 11 dias de treino vai ser o suficiente? Comenta aqui, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo sobre o Flamengo. Tem vídeo aqui quase toda hora e até daqui a pouco, galera!